Essa história começa no inverno da gelada Coqueiral nos anos 80. Eu era o primeiro filho de 3, único homem. Aos 7 anos, entreguei um desenho para minha mãe com um homem sentado em frente ao que parecia uma TV. Quando ela me perguntou o que era, disse que era o que eu queria trabalhar no futuro, um computador. Quase todos os dias, eu ia à biblioteca para fazer algo totalmente normal para uma criança de 10 anos. Ler enciclopédias, revistas Globo Ciência e coisas desse tipo. Aos 14 anos, resolvi trabalhar para ajudar em casa. Fui vender picolé. Em seguida, passei a trabalhar na horta da escola. Foi nessa época que me matriculei num curso à distância de eletrônica, no Instituto Universal Brasileiro. Por correspondência, claro. Também nessa época, ganhei uma bolsa para fazer um curso de computação por ter sido o melhor aluno da turma. O professor se assustou por eu já conhecer a lógica dos números binários. E os estudos não pararam de render frutos. Naquele ano, ganhei uma viagem para Furnas num concurso de redação. Depois disso, trabalhei em vários empregos temporários. Tapeçaria, marcenaria, barman, DJ. Com o trabalho na pequena Coqueiral girava em torno do café, fui trabalhar na lavoura. E a vida de lavrador é muito dura, seja por causa do frio no inverno ou o sol de rachar do meio-dia. Ah, mas as chuvas pra mim eram o pior. Morria de medo de estragar o meu radinho a pilha. Em um certo ponto, eu estava com 3 empregos diferentes. Larguei um deles e fui fazer um curso de informática. Em 1998, participei de um processo seletivo para uma das melhores empresas da cidade. Haviam só 2 vagas e a cidade toda estava concorrendo. Meu futuro foi decidido por uma prova de conhecimentos gerais que me garantiu o primeiro lugar. Eu era responsável pela parte financeira da empresa. Na época, o processo de cobrança demorava 2 meses. Usando meus conhecimentos e decifrando a lógica do programa, criei o meu próprio, e em poucos meses o tempo diminuiu para 4 horas. Uma programadora que prestava serviço para a empresa, Sandra, era quem fazia as implementações do sistema. E eu ficava fascinado pelo modo que ela transformava comandos em novas funções. Depois de muito insistir, a Sandra me ensinou alguns comandos mágicos e eu dei os meus primeiros passos na arte de transformar a vida das pessoas por meio da computação. Nasci ali o meu lado programador. Nas horas vagas e por influência de um amigo, acabei me aventurando na rádio local. O exercício de falar em um programa ao vivo me ajudou muito a perder um pouco da timidez e melhorar a minha dicção. Alô ouvintes, aqui é o Renato Lima. Daqui a pouco estarei com vocês no melhor programa do seu dial. Logo depois, tive a oportunidade de trabalhar em uma empresa que desenvolvia softwares. A prova foi muito estranha, mas fui aprovado mesmo assim. Anos mais tarde, descobri que aquilo era um teste de QI. Quando fui pedir demissão na outra empresa, meu chefe me fez uma proposta: abrirmos juntos uma empresa de softwares e computadores. Ali, nascia o meu lado empreendedor. Mas devido a uma crise na época, o investimento demorou para decolar. Foi aí que fui convidado para dar aulas e administrar uma escola de informática. A escola precisava de uma boa organizada. Levei alguns meses para colocar a ordem na casa. Troquei a equipe e me responsabilizei pela maioria das aulas. Nesse meio tempo, criei um programa para auxiliar no controle de alunos e materiais. E naquele momento já fechávamos o mês com algum lucro. Nascia ali o meu lado gestor. Tudo ia bem, nossas contas estavam equilibradas e a situação parecia promissora. Então, bateu à minha porta uma oportunidade de ir para Belo Horizonte. Eu iria ganhar um salário melhor e poder continuar meus estudos. Sem pensar 2 vezes, respondi: eu aceito, no domingo chego aí. Já em BH, fui tesoureiro por um tempo, até encontrar meu caminho em 2003, quando finalmente entrei de cabeça na área de desenvolvimento de softwares para a web. Nesse meio tempo, trabalhei em algumas empresas da área de TI. Atuei como freelancer, dei aulas, fiz faculdade, me casei, tive um filho, fui programador, analista, arquiteto, líder, iniciei uma pós. Ufa! E essa história continua. Quer me ajudar a escrevê-la?